Um espectro ronda o comunismo, o espectro do ateísmo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui gravando nesse cenário improvisado, né? Estou em viagem e estou fazendo esse vídeo que eu queria voltar, na verdade, a comentar sobre um assunto que eu já falei aqui no canal em algumas ocasiões, que é sobre essa relação entre marxismo e ateísmo, tá? Eu resolvi voltar a falar sobre o tema porque eu notei que, enfim, né, o tema ele ainda gera polêmicas no YouTube, principalmente no campo marxista, né, daqueles grupos que se definem e indivíduos que se definem comunistas, como comunistas ainda existe um certo embaraço em alguns sobre falar a questão do ateísmo. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês, tá? Então sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Ricardo, sou professor de História. Quem não é inscrito aí já deixa um convite para se inscrever, curtir, compartilhar, comentar o vídeo. Isso é importante aqui para esse trabalho, que é um trabalho de divulgação da história do ateísmo aqui no YouTube. E sim, o marxismo, comunismo, né, ele faz parte da história do ateísmo, tá? Então, assim, existem muitas polêmicas atualmente, né? Um certo constrangimento, muitas vezes, em pensar as relações entre marxismo e ateísmo, né? E aí eu vou pensar aqui comunismo no sentido mais de um modelo de sociedade, né? Então, uma pegada política no sentido de pensar uma nova organização social, econômica, enfim, que tem como referencial as ideias marxistas pioneiras lá com Karl Marx e também a contribuição do Friedrich Engels, né? Digamos assim, suas referências matrizes. Depois tem outros teóricos, tanto homens quanto mulheres, que ajudaram no desenvolvimento do pensamento marxista, tá? Então, o que eu quero dizer, né? O que eu quero retomar aqui com vocês nesse vídeo? Que é assim, o marxismo, quando a gente olha para ele do ponto de vista da história da filosofia, o marxismo ele se traduz enquanto uma concepção materialista de mundo. Tá? E enquanto uma concepção materialista de mundo, o marxismo ele pressupõe que a questão básica, que dá o tom, o sentido, a realidade, é o mundo no qual nós existimos, né? Este mundo material. Então, as questões que fazem parte deste mundo material, como construções culturais, organizações sociais, visões de mundo religiosas, filosóficas, enfim, elas decorrem, né, deste mundo, né, desta materialidade na qual nós estamos inseridos e da maneira como nós nos organizamos aqui, né? Então, o Marx e o Engels, eles colocam isso lá nos seus textos pioneiros da década de 1840, né? Essas questões. Então, é daquela época, né, que nós temos a famosa declaração na crítica da filosofia do direito de Hegel, que a religião é um ópio do povo, porque estava sendo pensado naquele momento que a religião ela era um produto, né, de uma realidade social, né? E como produto daquela realidade social, ela era compreendida tanto como uma forma de fazer com que se reforçasse, se desse legitimidade a um certo status quo. Então, a religião como uma forma de legitimar opressões sociais, e ao mesmo tempo a religião como uma forma, né, como uma espécie de uma válvula de escape para os grupos oprimidos buscar algum tipo de esperança e, inclusive, a partir daí, instrumentalizarem a religião como uma forma de combate aos opressores. Aí a história aí tem vários capítulos referentes a isso, né? E, posteriormente, ainda na década de 1840, o Marx e o Engels vão escrever lá a ideologia alemã,
onde aparecem os contornos da sua concepção materialista. Então, eu estou até aqui com um notebook, vou ler aqui rapidamente para vocês um trecho da ideologia alemã, onde eles dizem o seguinte, né, sobre essa concepção materialista da história. Essa nova concepção da história consiste em desenvolver o processo real de produção a partir da produção material da vida imediata e em conceber a forma de intercâmbio conectado a esse modo de produção e por ela engendrada, tá? Ou seja, a sociedade civil em seus diferentes estágios como fundamento de toda a história, tanto apresentada em suas ações como Estado, como explicando a partir dela o conjunto das diferentes criações teóricas e forças de consciência, religião, filosofia, moral. Religião, entendeu? Está conectado a esta questão, tá, pessoal? Então, nós vamos ter isso. Quando a gente pensa o marxismo enquanto uma cosmovisão, tá? Uma interpretação da realidade, o que nós temos no marxismo é uma interpretação de teor materialista. Então, ou seja, neste sentido, o marxismo ele é uma concepção de mundo ateísta, porque ele não entende a realidade como produto de uma divindade. Então, esse aqui é um ponto básico. Então, o marxismo não vai trazer essa questão. Só que nós temos aí, posteriormente os desdobramentos, tanto com base em outros teóricos, em outros autores e autoras, e assim como os movimentos sociais e políticos, que foram criados no decorrer do século XIX, XX, chegando agora ao início do XXI, com inspiração no marxismo, que foram fazendo releituras. E em muitos casos essas releituras elas foram sendo seletivas, vamos dizer assim. Em que sentido? Que pessoas e grupos, com base nos seus objetivos de luta política e social, foram se apropriando de alguns elementos do marxismo que consideraram mais interessantes para os seus objetivos e deixaram de lado outros elementos. Então, assim, é muito comum encontrar pessoas que se definem como marxistas, mas elas ainda mantêm uma crença religiosa. Por quê? Porque elas acabam selecionando o que acham mais interessante dentro do marxismo e, por exemplo, pensar o marxismo como um instrumento analítico de crítica à realidade social, política e econômica, mas não pensar o marxismo como uma forma de fazer um questionamento sobre não apenas as instituições religiosas, mas a própria crença religiosa, o fundamento da crença religiosa. Então, aquela ideia de ser radical, de ir às raízes, como Marx dizia lá no século XIX, me parece que tem muitos marxistas que não fazem isso. Então, buscam separar as coisas. Depois, no século XX, nós temos a experiência da União Soviética, que fez com que, em decorrência da política de Estado e da atuação de grupos ativistas na União Soviética, que fizeram um enfrentamento com as instituições religiosas e a própria ideia da crença em Deus, e isso fez com que marxistas, enfim, comunistas em outras partes do mundo, inclusive no Brasil, eu estou pensando aqui o Brasil, porque é onde eu conheço um pouco mais, eles, pelo fato de viverem em uma sociedade profundamente religiosa, procuraram se afastar deste legado ateísta que está presente dentro do marxismo e dentro das experiências. Estou me referindo aqui particularmente à União Soviética. Então isso cria um embaraço. Outros, como eu falei, preferem não tocar no assunto porque também tem suas próprias crenças religiosas. E aí nós vemos atualmente uma nova geração de comunistas brasileiros muito ativos na internet, que eles não se sentem muito à vontade em falar sobre ateísmo. Então eles querem pensar a questão do marxismo como um instrumental
de luta política e social, mas não vão à raiz do próprio pensamento marxista, que isso aí está de acordo com a maneira como eles estão entendendo o mundo hoje, a maneira como eles entendem a sociedade na qual estão inseridos e também a própria maneira de compreenderem a si mesmos, né? Tem seus elementos aí, muitas vezes a religião é um elemento que compõe a identidade da pessoa, então ela prefere fazer esta separação. Mas eu, como um pesquisador sobre a história do ateísmo, eu diria para vocês que o marxismo ele é sim parte da própria história do ateísmo, é um dos capítulos da história do ateísmo. Então, isso é uma coisa que eu busco frisar, então por isso que eu vejo às vezes de maneira muito curiosa vários youtubers aí tentando separar as coisas, se distanciar da questão do ateísmo. Tudo bem até do ponto de vista pessoal, não querem fazer esse diálogo, não querem falar sobre o assunto, mas não há como jogar para debaixo do tapete. É preciso reconhecer que isso está presente dentro do marxismo e a luta política historicamente desenvolvida por grupos marxistas, por grupos comunistas, enfim, trouxe muitas vezes isso como um elemento importante. Então, também estudando um pouco a história do Partido Comunista Brasileiro aqui, ao longo do século XX, o Partido Comunista Brasileiro sempre teve muitos receios em falar sobre a questão do ateísmo, uma vez que, enfim, procurava disputar um eleitorado que era profundamente religioso, então falar sobre o ateísmo não seria uma coisa muito interessante, que é uma coisa que também me chama a atenção o fato de grupos que lutam para construir uma sociedade diferente da sociedade que atualmente existe, onde predomina a lógica do capital. Eles criam partidos políticos para disputarem o poder, ou como uma das formas de disputa de poder a partir das regras do jogo de uma democracia liberal. E isso aí está fadado a ser extremamente difícil de conseguir resultados. É só olhar para o passado para ver que não foi fácil isso, tá? Mas enfim, então era isso. Então assim, quando eu penso sobre marxismo e ateísmo, para mim não há como separar as coisas, tá? Claro que, como eu disse, a depender da maneira como a pessoa quer se relacionar com esta tradição intelectual, ela pode selecionar aquilo que ela acha mais interessante e deixar outras coisas de fora. É o típico caso aqui no Brasil, por exemplo, do liberal na economia e conservador nos costumes. São os liberais que são extremamente seletivos, os liberais brasileiros. Então, a tradição intelectual liberal, ele seleciona aquilo que lhes agradam mais e deixam de fora aquilo que não os agrada. Mas é isso. E aí, o que vocês pensam sobre o assunto? Deixa aí nos comentários e a gente se vê em breve. Um abraço.